Nesse quadro a gente responde as perguntas que vocês nos fazem, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. E nesse vídeo específico eu fiz um apanhado das principais perguntas a respeito da cirurgia de face, do rejuvenescimento facial. Então se você se interessa na cirurgia, confere aí. Olá, meu nome é Adilson Farrapeira, eu sou cirurgião plástico e neste canal nós falamos sobre os diversos assuntos relacionados à cirurgia plástica e procedimentos estéticos. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, se inscreva no canal e já dê o seu joinha nesse vídeo. Bom, a primeira pergunta que nós temos aqui é como é a recuperação de uma cirurgia plástica no rosto ou lifting facial? Como é o pós-operatório? Então, essa pessoa está querendo saber. Bom, o pós-operatório é relativamente tranquilo, tá? Então, assim, o paciente não sente dor, ou muito raro sentir dor. Ele sente, na verdade, um desconforto, porque vai ficar tudo inchado e meio preso aqui na região da face nos primeiros dias, tá? Então ele vai ficar bem inchado no começo, realmente. Eu costumo brincar com os pacientes que ele vai sair na rua aí, sem assustar as criancinhas, depois de mais ou menos uns 10 a 15 dias, né? Então, no começo fica bem esquisito, mas o tempo é limitado, é rápido, então no prazo de mais ou menos 10, 15 dias, o paciente já consegue sair na rua ali sem chamar muita atenção, ainda está inchado, ainda está com alguns roxinhos, né? Agora, depois de um mês, ele já está muito bem, depois de 2 meses, melhor ainda, e o resultado final a gente fala ao longo dos primeiros 6 meses, tá? Mas assim, com 1 mês, 2 meses, já dá para o paciente ir para uma festa, já dá para ter uma vida social normal, sem chamar atenção, e já está muito melhor, obviamente, do que antes da cirurgia. Então vamos lá, a próxima pergunta é: quais são as complicações mais comuns da cirurgia de face? Bom, a complicação mais comum dessa cirurgia é em relação ao hematoma, tá? Então a face ela é uma região muito bem vascularizada, então tem muitos vasos ali, e o hematoma é muito comum realmente. Na verdade, era muito comum. Atualmente a gente tem utilizado uma técnica de um cirurgião brasileiro, André Oswald, que ele faz uma rede hemostática. Então a gente dá uns pontinhos naquela região que a gente descolou da face, e com isso a gente consegue diminuir muito o hematoma, né? Desde que eu comecei a fazer essa técnica, eu não tive nenhum hematoma. Isso também não isenta do risco de ter um ou outro hematoma. Então, a principal complicação seria essa, hematoma. Outra complicação que a gente pode ter na cirurgia de face são lesões nervosas, tá? Agora, é uma complicação rara para começar, e na grande maioria das vezes é uma complicação transitória. Então, muitas vezes a gente pega um nervinho ali, a gente dá uma machucada nele, fica inchado ali durante o tempo. Isso pode levar a alguma dificuldade da mímica facial. Então, a boca pode ficar um pouquinho torta na hora que fala. Isso costuma melhorar nas primeiras semanas ou às vezes até nos primeiros meses, mas repetindo, é uma complicação bem mais rara de se ver, tá certo? Outra complicação que a gente sempre tem algum receio é com relação a necroses de pele, tá? Essa necrose de pele acontece por causa do descolamento. E nas técnicas mais modernas, como por exemplo o Deep Plane Facelift, esse descolamento é menor, então ele tem também uma menor chance de ter alguma necrose. Essa chance vai aumentando quando o paciente tem algumas morbidades, algumas doenças associadas, como por exemplo diabetes, é uma coisa que pode aumentar a chance de ter necrose, um lúpus, alguma doença autoimune, ou paciente fumante. Então a gente até evita operar esse paciente fumante, porque realmente ele tem mais chance de ter necrose de pele. A próxima pergunta aqui é: qual a diferença de um mini lift para o lift facial? É uma ótima pergunta essa aqui, né? Tecnicamente a gente vai fazer uma cirurgia muito parecida, tá? O que a gente usa para determinar mini lifting, tem termos lá na clínica, onde a gente opera, no hospital, se a gente vai realizar algum procedimento na região dos olhos. Então, vamos dizer que o lift facial a gente trata tudo. A gente trata o terço superior, a gente levanta a sobrancelha, a gente trata a pálpebra, a gente trata pálpebra inferior, né? E a gente faz também o tratamento aqui dessa região da mandíbula e do pescoço. No mini lift, a gente faria basicamente o tratamento mais limitado a essa região aqui de terço médio, terço inferior do rosto e pescoço também, tá? Mas a cirurgia tecnicamente são muito semelhantes. A próxima pergunta aqui é: quanto tempo duram os resultados de um lift facial? Bom, pessoal, o lift facial é uma cirurgia, então nessa cirurgia a gente vai reposicionar a musculatura e a gente vai retirar o excesso de pele. Esse excesso de pele que foi retirado na cirurgia, ele vai embora, não volta mais, tá? Porém, o processo de envelhecimento é um processo contínuo, então a partir do momento que o paciente acabou a cirurgia, ele foi para a sala de recuperação ali,
processo de envelhecimento já começa, né? De novo. Então o paciente ele vai estar exposto à luz solar, ele vai estar exposto a patógenos externos como poluição, ele vai estar exposto à gravidade, então isso tudo vai envelhecendo. Então é muito importante, após a cirurgia, a gente primeiro fazer os procedimentos estéticos na clínica para a gente poder ter uma maior durabilidade dessa cirurgia. Então, a gente, após a cirurgia, a gente já programa assim, alguns procedimentos como toxina botulínica, como um outro preenchimento. Isso tudo a gente vai fazendo anualmente para que esse lifting dure cada vez mais. Mas uma estatística para dar para vocês, para não ficar sem uma resposta objetiva, a gente costuma fazer o que a gente chama de refrescamento do lift, né? Ou seja, faz um novo lift, talvez um pouquinho menor ali, para dar aquela ajustada ao longo de 10 anos, aproximadamente. Essa seria uma média aí para dar para vocês. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha. Se você ficou até aqui, escreva no comentário se eu esqueci de falar alguma coisa, se ficou alguma dúvida ainda a respeito do lift facial, e nos vemos nos próximos vídeos.